Audiolivros Poderosos apresenta, narrado pela autora Avati Amuni. Capítulo 2. A nudez e o raio. Ao receber a foto de minha falta de vergonha, C a esconde. É inexplicável, mas eu posso vê-lo fazendo isso. Apesar dos 10.000 quilômetros que nos separavam, sua imagem também se esconde no ato dele colocar minha foto dentro da gaveta. Estando ele em Paris e eu no Rio de Janeiro, como era possível que eu pudesse ver a imagem dele escondendo a foto? Como era possível ver a sua imagem? Não duvidava de que tudo é possível, mas também não tinha certeza de que nada é impossível. Como explicar? Este poder de ver transcendentalmente que me fora dado pela prática constante da filosofia. Desdobramento de corpo e consciência. Não existia esse conceito em meu vocabulário, mas naquela época não sabia que tinha como eu ter este poder. Jamais esta possibilidade passaria pela minha cabeça. E no mais, eu estava apaixonada, mas tanto que ceguei e não pude ver a mim mesma vendo. Também eu não pude ver o fato de eu ser uma tonta. Só estudando Hegel eu aprenderia a saber que eu era uma tonta. Queria mais era ver o homem que se anunciava, descobri-lo. Tudo nele me causava estranhamento. Além do mais, se a descoberta de meu poder de vê-lo não me surpreendeu naquela hora, é porque podia ser um sonho. Definitivamente não consigo entender o porquê dele esconder minha foto dentro da gaveta. Momentos depois de eu enviar a imagem de minha nudez branco-rósea, sim, bem clara, pois eu sou negra de pele branca, sinto um gosto de saliva quente. Eu sei que não vem de mim aquele gosto, é metálico. Compreendo. É de sua boca o gosto que eu posso sentir. É um gosto de lobo voraz que invade a minha boca. Esse lobo pensa que não é observado e julga. Ele, em sua casa, sozinho, senta-se numa cadeira confortável de rodinhas em seu escritório e é livre para julgar. Por que ele julga a ninfeta que lhe manda a foto de uma nudez já bem castigada? Porque isso lhe dá tesão. Ele não pensa que eu obedecia a uma hierarquia de poder e que eu podia sentir o seu pedido como uma espécie de ordem. Ele apenas me julga. E nisso o pudor me atravessa. E ele goza. Pois é, ele se sente livre para se divertir a valer com meu constrangimento. Defronto-me com um lobo, mas não vejo o perigo. Jamais poderia julgar que um homem pode habitar o corpo de uma mulher independente de seu querer. E se é assim, é porque tanto o tempo quanto o espaço são construídos historicamente. Mas um deus ou uma deusa pode perfeitamente suprassumir essa história em proveito de outros desígnios. Ao menos é isso o que me levaria a crer aquela experiência. Ao menos é isso
o que se revelaria para mim em bem pouco tempo. Quando ele me pede fotos nua, consinto. Quando eu chegaria a concluir que a minha existência atrapalhava a carreira acadêmica dele e que, portanto, era preciso que eu deixasse de existir para só ele poder existir. Na maior das ingenuidades, a primeira frase que lhe escrevo em seguida ao envio de minha primeira foto nua é: Nous reverrons seulement en cas de ton divorcement, mon cher professeur. Nós nos reveremos ao vivo apenas no caso de você se divorciar, senhor professor. Não me seria possível nesse tempo entrever a insignificância desse imperativo perante a moral de um homem europeu. A palavra atrocidade até ali tampouco fizera parte do meu vocabulário. Jovem e ambiciosa, quando o conheci, não me fora possível entrever então o que me era desconhecido. Um homem ou um espírito possessor? Não sei. Ou sou eu a responsável pelas atrocidades que viriam a ser em mim cometidas? Não sei tampouco. Se teria sido possível para mim precaver do desvio de caráter dele, não sei. Agora Inês é morta. Algo muito estranho aconteceu no dia seguinte ao envio da foto. No meio da noite, na penumbra, senti uma contração forte em meu ventre, da qual em seguida nasceu um mar de gozo. Então pensei, o que é isso? Só no dia seguinte consegui me dar conta. Algo semelhante ao que se passa com os animais mais ferozes quando copulam acontecia, só que dentro de mim. Ele se masturbava olhando a minha foto. Quando descobri a significância do gesto, ele o quê? Sim, ele se masturba olhando a foto. Exatamente como Hefesto teria feito com Atena, segundo o Timeu de Platão. Ele deixa seu esperma correr pela terra. Só é delicado o gesto. Aos mais pragmáticos, certamente irá escapar à realidade transcendental a que essa experiência dá voz. O ato, ainda hoje me pergunto, como podia ele existir dentro de mim? Aí você conhece um cara, dorme e de repente acorda e ele está se masturbando dentro de você? Oi? Hoje, isso pode ser colocado em palavras, mas naquela época, as séries de experiências pelas quais eu passava eram, a cada vez, cada uma, um ponto de interrogação. A nudez fê-lo ficar rijo e ele terminou por dar vazão ao ato. Ora, e foi isso, só isso. Mas era dentro de mim. Pombas. Se eu não fiquei curiosa para saber como era possível aquilo, digamos, a concretude daquela coisa dentro de mim, sim, claro, muito. Aquela prensada, apesar dos 10.000 quilômetros de distância, como raios era possível aquilo? Enfim, se ele se masturbava dentro de mim, era porque habitávamos, na verdade, em outra dimensão. Estudo. E ao mesmo tempo nada. Eu deveria lhe revelar a verdade? Que ele não sabia que ele se masturbava dentro de mim? Já? Na minha alma de negra reluziu a certeza de que sim, eu tinha de falar a verdade. Sempre falar a verdade. Eis um dos aprendizados ganhos da técnica psicanalítica que eu trazia em meu peito já nesta época. E súbito fiquei feliz com isso. De lhe falar a verdade. Afinal, seriam também 2 vitórias, Heidegger 1, Freud 0, Grécia 1, psicanálise 0. E depois já habitávamos noutro lugar, a um só tempo lépido e matreiro, onde almas até ali solitárias poderiam passar a conviver no mesmo corpo.
através do espelho, o que eu veria era ter de aprender a ser um outro ser de obscuro nascimento. Isto pode ser bom ou muito ruim. Se o tempo e o espaço são criações da filosofia e eu era filósofa, ora, o espaço poderia ficar subordinado a mim? Mas isto tão somente se eu conseguisse me tornar a causa da superação de todo o mal. Olha, só a minha inocência, de minha súbita intuição fundamental. Mediante um pensamento radical, eu traria de volta os deuses, ou melhor, a dimensão onde seios túrgidos podem voltar a ser o resultado da quentura de um mar vulcânico. Eita nós! A noite se fez tranquila, em peito de pombo dormimos. No dia seguinte estou no Colégio Pedro II e na tela do computador da direção escolar ele me pede mais fotos. Mais fotos? Envio ou não? Ora, eu já não o sentira dentro de mim? Ah, que se dane! Por isso tiro a roupa e mando fotos de pornô chanchada? Que nada, sem vergonhice nenhuma. Comigo não. Aqui o papo é reto. Se bestar, ele nunca me viu nua. Viu apenas um espectro. Nunca o verdadeiro no epistolar. Naquele final de ano, em 2010, tiro mais 5 fotos de corpo inteiro, com uma bíblia pouco lida, uma caneta tinteiro folheada a ouro, homenagem ganha por servir como professora da federação, e um bumbum rosa moreno que se arrebita covardemente. Sobre o branco marmóreo da mesa, um corpo feminino, até então para mim desconhecido, se avoluma. A nudez, a um só tempo, se esconde e se espraia dentro da saia preta. Quem quer conhecer o corpo de uma pítia? Estávamos em Copacabana, micos leões dourados? Quando nossos olhares se cruzavam, aí era como se fôssemos para um outro lugar, para o verdadeiro lugar dos deuses, para a verdadeira dimensão do amor platônico, talvez. E o meu contentamento? Ici les photos, monsieur professeur. Aqui as fotos, professor. No botão de enviadas, meu coração vai junto. No dia seguinte, ele pede mais fotos. Plus photo. Exigências às quais eu respondo em tom de deboche. Como é, senhor professor? Diz-me o que se passou ontem à noite que eu te lhe envio mais fotos? Trancou-se no quarto, monsieur? E serelepe, aguardo por sua resposta. Ele nada. Desconfio de que ele já saiba a verdade, que habitamos na dimensão dos deuses. Mas ainda assim insisto, peçonhenta. E aí, garanhão, se divertindo? Ele me olha desconfiado. Posso vê-lo pensando, mas é muito rápido nesta outra dimensão. Na dimensão que os gregos nomearam Nous, dimensão do pensamento cuja origem é afro-egípcia, somos tomados por um raio e nos sabemos um. Como pode ser possível sermos tão próximos? Respiro-o, ele passará a ser dentro de mim. Como? Você está ouvindo Avati Amuni.